paz do Senhor a todos que estão neste momento ouvindo este vídeo, assistindo esse vídeo, compartilhando mais uma mensagem para o engrandecimento do nome do Senhor e para a nossa vida espiritual, para a nossa caminhada juntamente com o Senhor Jesus. Hoje estarei compartilhando com vocês sobre o tema Ungidos para um propósito. Já é o capítulo 4, nós temos pregado sobre criados para um propósito de Deus e hoje eu quero compartilhar esse tema com você. Peço nesta hora para que façamos primeiro uma oração ao Senhor antes de dar continuidade a este tema. Amém? Espírito Santo de Deus, em nome do Senhor Jesus, apresento a minha vida de todos que estarão assistindo e aprendendo da sua parte nesta mensagem. Que teu Espírito Santo repouse sobre cada um de nós com a tua santa presença e que a unção do teu Espírito Santo, Senhor, seja presente sobre as nossas vidas, porque grande é o Senhor em sabedoria, em conhecimento e muito, Pai, nós temos que aprender contigo, Senhor. Por isso gera em nossos corações a humildade, o quebrantamento, Senhor Deus, para ouvirmos a voz do Teu Espírito e aprender mais da Tua Palavra, para que sejamos testemunhos vivos do Teu poder e da Tua glória, Pai. Entra em cada lar, em cada família, em cada coração e seja conosco, Pai, durante todo esse momento, para que possamos estar atentos e ouvir as Suas direções, Senhor. Tranquiliza todos os corações, silencia o ambiente e também o nosso interior, para que possamos agora estarmos focados, ligados, conectados com a Tua Palavra, com esta mensagem, Senhor. Coloca em nós fome e sede da Tua verdade, para que possamos crescer mais e mais e sermos segundo a Tua semelhança, Senhor Deus. Esta é a minha oração e eu já te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Então vamos a outra mensagem. Ungidos para um propósito. Eu quero lhe convidar para que você abra no livro de Atos, capítulo 10, versículo de número 38. Amém? Atos, capítulo 10, versículo 38. É uma alegria compartilharmos a palavra do Senhor, as mensagens. Deus tem alinhado as pregações do pastor, juntamente com as minhas, que não são nossas, são do Senhor, mas tem alinhado numa sequência maravilhosa, onde Deus está trabalhando no nosso interior e está também nos usando para servi-lo também nesse período, né, através das nossas orações, dos nossos clamores, como também a atender todos os familiares, amigos, vizinhos, com mensagem de conforto, com mensagem de exortação e também com a mensagem da cruz. Então nós estamos trabalhando conforme o Espírito Santo vai nos concedendo as pregações, nós vamos gravando e compartilhando com vocês. Amém? Então ela tem uma sequência linda e maravilhosa. Vai anotando, vai registrando todos esses ensinamentos no teu caderno, para que você possa estar revendo depois nesses dias de intervalo. Amém? Então eu gostaria que vocês, então, vamos ler juntos Atos 10, 38. E antes de ler, eu gostaria de lembrá-los que nós estamos estudando, né, o livro Criados para um Propósito de Deus. O primeiro capítulo nós abordamos sobre a intenção original de Deus para as nossas vidas. Por que nós somos criados? Por que nós estamos aqui na Terra? Então Deus tem um propósito para mim, como tem um propósito para cada um de vocês. Amém? E dentro dessa intenção original, desse projeto que Deus tem para a minha vida e para a vida de todo aquele que nasce na Terra, que vem à Terra, o Senhor quer que a gente venha conhecer esse propósito dele, buscá-lo, né? Em primeiro lugar, buscá-lo. De que forma? O primeiro passo que nós devemos dar para entrarmos no plano, verdadeiramente, plano do Senhor Jesus, é quando nós tomamos uma decisão, quando nós entregamos o nosso coração para Jesus Cristo, habitar, fazer morada, escrever o nosso nome no livro do Cordeiro,
perdoar os nossos pecados e a partir daí iniciarmos uma nova vida. E a próxima etapa é batizar nas águas, simbolizando o ato de fé da nossa decisão de conversão, renunciando toda a nossa velha natureza no momento que a gente é realmente batizado nas águas, declarando para nós mesmos, para o Senhor e para o mundo, que nós queremos começar uma nova vida com o Senhor Jesus. A partir daí começa, você está entrando no caminho do propósito de Deus. E a partir daí você vai sendo discipulado, vai conhecendo a palavra do Senhor, vai entendendo os planos de Deus, a vontade de Deus, o projeto de Deus. E dentro dessa caminhada, durante essa caminhada, você vai passando por processos. Então você tem que aceitar esses processos que Deus permite para que a sua vida interior seja verdadeiramente transformada, segundo o modelo de Deus, segundo a doutrina de Jesus, ou seja, renunciando à sua velha natureza, às suas atitudes erradas, os seus pensamentos, os seus pecados, as suas áreas onde você ainda continua errando ou pecando. Então, esse processo, que é o segundo capítulo que nós já falamos, passar pelos processos para um propósito único. Qual o propósito único de nós passarmos por esse processo? É para sermos verdadeiramente transformados, nos tornando uma nova criatura segundo a imagem de Cristo, né? Buscando a mudança do nosso coração, um coração melhor, um coração bondoso, com os frutos do Espírito, com mudanças extraordinárias, colocando em prioridade o reino de Deus em nossas vidas e deixando os nossos desejos, as nossas vontades, nossos sonhos sendo colocados de lado, porque tem que reinar em nós o sonho de Deus, os projetos de Deus, porque com certeza Ele é muito melhor do que os nossos projetos, que os nossos pensamentos. E terceiro capítulo nós falamos sobre entrando no processo. Então é você primeiro saber por que foi criado, entender que você tem um processo que é importante que você passe, que ele é único, que você é uma pessoa exclusiva de Deus, é um indivíduo separado, criado por Ele para se dedicar ao reino de Deus, fazendo a obra de Deus na sua vida e na vida do próximo e por onde Deus te enviar. E entrando no processo é quando você realmente começa a entender o que é o processo. Que muitas vezes a gente está passando por certas situações difíceis na nossa vida e nós achamos que é o inimigo. E na verdade, muitas vezes, quase a maioria das vezes, não é o inimigo, mas é o inimigo da nossa alma que está relutando ainda em receber essas transformações. Ou seja, renunciar a essas áreas erradas, pecaminosas e querendo ainda mantê-las dentro de nós de uma forma que há uma luta muito grande entre a carne e o espírito. Mas neste capítulo eu ensinei da importância de nós entendermos e nos colocarmos mesmo, dizer sim para o nosso processo, para passarmos por ele. Porque depois que nós passarmos, virá o fruto daquela atitude, daquela decisão e daquele trabalhar do Senhor na nossa vida. Onde muitos vão visualizar, vão ver Cristo na nossa vida, vão ver realmente Jesus iluminado através das nossas vidas, com os nossos testemunhos de uma pessoa transformada, mudada segundo o coração de Cristo. E hoje, o quarto capítulo, nós vamos falar sobre ungidos para um propósito. Pode anotar, o capítulo é em Atos 10, 38. Vamos ler o que diz a palavra do Senhor? Achou na tua escritura? Então vamos ler juntos, você lê aí, eu leio aqui. E nós estamos, eu quero dizer que o Espírito Santo está nos assistindo nesta hora. Tudo que nós estamos falando, fazendo, pedindo, Ele está nos vendo. E Ele está aqui agora, nesse momento que eu estou gravando essa pregação, essa mensagem. Ele está aqui sobre a minha vida, Ele está aqui nos vendo, né? Fazendo esta obra, servindo a Ele neste momento, separando esse tempo precioso para preparar essa mensagem, este culto, para você e eu cultuarmos a um Deus que é vivo e um Deus que é poderoso. Amém? Então vamos ler. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com o poder, o qual andou por
toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Vamos ler novamente? Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Amém? É exatamente sobre isso, por isso que Deus tem um propósito para nós, por isso que nós temos que passar pelo processo de transformação, nos tornarmos mais semelhantes a Cristo e também sabendo o que significa esse processo que nós passamos. Com certeza nós teremos entendimento melhor e iremos relutar menos com o Senhor quando nós estamos passando por esses processos. Então, se você disse sim, eu quero dizer que a próxima etapa, dando continuidade nesse entendimento do propósito de Deus conosco, eu lhe convido a ser realmente uma pessoa que esteja concentrada com o Senhor, concentrada com o propósito que Ele tem para você, para que você entenda tudo que você está passando e vai passar ainda, compreendendo que nós morremos para nós mesmos, para nascermos mais e mais para o reino de Deus, para fazermos a obra de Deus também externamente. Então aqui Deus ungiu com o Espírito Santo e com poder, para depois enviá-lo em toda parte, fazendo a obra do Senhor, curando, ensinando, libertando todos os oprimidos, de espíritos, oprimidos mentalmente, emocionalmente, tantas enfermidades, tantos relatos. Nós podemos ler no Evangelho do Novo Testamento que nos mostra o testemunho tão rico, tão próspero de Jesus na terra. Então é assim que o Senhor tem para mim e para você. Ele tem um caminho próspero, frutífero, para gerar tudo isso que Jesus fez. Ensinar outras pessoas, mostrar o caminho da salvação, mostrar o caminho da cura, da libertação, mostrar o caminho da paz, do conforto, do consolo, para que eles possam também ter essa mesma oportunidade que nós temos. E Jesus fez isso o tempo todo. Ele ensinou, ele curou, ele libertou, ele trouxe advertências, ele corrigia quando era necessário, sempre na direção do Espírito Santo de Deus poderoso sobre ele, que já tinha ungido ele com o poder do alto, e além da sabedoria, o poder, o revestimento. Por isso que ele fez a obra de forma tão frutífera e conseguiu realmente realizar tudo que Deus tinha já profetizado, já tinha declarado, de promessas para a vinda dele quando chegou na terra. Ele cumpriu e realmente é uma obra grande que até hoje nós estamos compartilhando a respeito dele, que é o Senhor Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém? Que veio para perdoar os nossos pecados e nos conceder a vida eterna. Então, como nessa mensagem, eu quero só lembrá-los que na última pregação, sobre orando com a palavra de Deus, eu quero dar um pouco de continuidade também. Nós falamos que a palavra do Senhor, ela não volta vazia, que o Senhor vela pela sua palavra para a cumprir. Deus cumpre sim, Ele cumpre tudo que Ele tem de propósito aqui na terra para as nossas vidas, desde que eu e você possamos dizer para Ele que aceitamos esse processo, que aceitamos fazer a obra dEle, que aceitamos de coração voluntário esse desígnio que Ele escolheu para cada um de nós. E nessa caminhada que nós descobrimos. Então, é muito interessante e é importante que eu comece a compartilhar com vocês sobre ungidos para um propósito, dizendo que Deus não nos confiará. Olha que importante. Deus não nos confiará um propósito quando a nossa submissão a esse processo não for voluntária. Deus quer que eu e você tenhamos essa submissão, passar pelo processo de forma voluntária, espontânea, aquela pessoa que se compromete, que assume a responsabilidade,
que quer essa sua tarefa, que quer aceitar esse desígnio de estar à disposição do Senhor para que Ele te use na terra. Então, alguém que Deus tem escolhido como eu e você. Então, é um momento que Deus está chamando a muitos na terra. Mas Ele tem tentado convencer muitos corações do verdadeiro significado delas aqui na terra. Não é somente para nós termos realizações pessoais, profissionais, né? Nós estamos aqui de passagem, mas tem algo muito maior. O propósito de Deus é que todos os homens, toda a criatura se curve ao Rei Jesus. Todo coração se dobre, toda língua confesse que Jesus Cristo é o único Senhor. Se todos se curvassem, nossa terra já estaria muito diferente. A nossa vida, a nossa rotina, o mundo estaria completamente diferente e Jesus já teria até voltado. Mas é por isso que o Senhor nos chama e Ele tem pressa. Que eu passe rapidamente pelos processos, que eu entenda os processos, que eu aceite os processos de transformação, para que rapidamente Ele possa me usar mais e mais e mais. Assim é comigo e é com você também que está me ouvindo nesta hora. Amém? Mas é um processo, é uma caminhada, é uma dedicação, é estar no foco do reino de Deus, é não se misturar com as coisas impuras, é se separar, é se diferenciar mesmo, sabendo a quem você serve e não mais ao mundo, não amor pelas coisas do mundo, porque Deus realmente não ama as coisas do mundo. Então nós temos que andar aquilo de acordo com aquilo que agrada o coração de Deus, aquilo que é correto, aquilo que é justo, para que nós possamos abrilhantar o nome do Senhor Jesus através das nossas vidas. Porque toda a honra e toda a glória é do Senhor. Como nós aprendemos na última pregação, sobre orando com a palavra, há poder em Deus, em Jesus, e há poder na palavra de Deus. Então, o poder é de Deus e está na sua palavra, que sai da sua boca. Toda palavra que sai da boca do Senhor, ela tem poder, ela é autoridade, ela é domínio, soberana, ela é única. Amém? Então, entenda isso, que a nossa caminhada, nós somos apenas instrumentos de Deus. Mas para sermos instrumentos de Deus, precisamos continuar passando por todos os processos de lapidação no nosso coração, no nosso caráter, nos nossos pensamentos, atitudes, emoções, histórias que precisam ser completamente saradas da nossa vida, para que nós sejamos realmente muito parecidos com Cristo e que possamos, cada um de nós, reconhecermos que o poder é de Deus. O poder está na palavra de Deus. É Ele que é o Todo-Poderoso. Não é homem, não é mulher, não é fulano, não é o Beltrano. É Jesus Cristo. É Ele que é o Todo-Poderoso. Lembra sempre disso. Por favor, você que tem chamado, que já está compreendendo o teu chamado, eu quero te declarar a humildade. A humildade no coração, porque o engrandecimento tem que ser para o Rei Jesus. É o Senhor que é glorioso, é Ele que é maravilhoso, Ele que é misericordioso, bondoso, é Ele o Rei da glória. Amém? A Ele todos os nossos tributos, a Ele todas as nossas adorações, louvores e adorações ao Senhor Jesus. Ele é o único Deus, Ele é o único Senhor, e é assim que nós devemos servi-lo. Quanto mais o Senhor gera o crescimento em nós, mais nós devemos descer, mais nós devemos nos humilhar diante do Senhor para termos a total dependência do Espírito Santo de Deus. Somente assim nós teremos graça, fazendo o trabalho do Senhor com unção, com amor, com humildade, sabendo e reconhecendo que Ele é que tem que ser adorado. É Ele que tem que ser buscado. É com Ele a dependência que eu e você temos que ter. Amém? Nós somos um corpo de Cristo, mas é um corpo de Cristo ajustado, alinhado com o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo que está cuidando de todo o corpo de Cristo,
cada um com a sua tarefa, cada um com o seu trabalho, cada um com o seu chamado, com os seus dons, que é dado conforme lhe apraz, é conforme o seu desígnio. Por isso, cada um terá da parte do Senhor uma forma de Deus trabalhar, uma forma de Deus entregar os talentos, de entregar os dons espirituais, bem como a necessidade de ter os frutos do Espírito, o domínio da palavra também. Por isso que alguns Deus envia para fazer teologia, outros Deus não envia. Deus sabe quem tem que fazer o que, como e quando, para que assim sejamos ungidos para fazermos cumprir o propósito que Deus tem na nossa vida, na vida de cada um de vocês que estão me ouvindo aqui agora. Amém? Então, Deus só vai confiar se nós formos verdadeiramente pessoas com o coração submisso, reverenciado na presença dele e com coração voluntário. Deus não quer ninguém forçado fazendo a obra, nem trabalhando para ele, porque o trabalho de Deus não funciona assim. O trabalho de Deus não é com esse propósito. É com aqueles que têm um coração voluntário de o servi-lo segundo o modelo dele. Não é o que o mundo prega aí, não. Não é o que o mundo prega. É o que Jesus, Deus e Espírito Santo nos ensina nas suas escrituras sagradas. É ela que é a nossa bússola, ela que é o nosso fundamento e nosso parâmetro. Não há outro modelo. Amém? Então preste atenção, muito importante isso que eu estou falando, porque nós precisamos verdadeiramente conhecer a palavra de Deus. Nós temos que pedir para o Senhor que a gente tenha fome e sede da palavra, porque é ela que vai nos conduzir sem nenhum erro na terra, para realizar tudo aquilo que Deus tem preparado para nós. Amém? Deus, é muito importante dizer, Deus é Espírito. Vamos abrir em João 4:24? Abra sua Bíblia em João 4:24. Capítulo João 4:24. 4:24 diz. Vamos ler juntos? Deus é Espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Amém? Enquanto estou falando aqui, o Espírito está me trazendo. Eu creio assim que, eu sei que sentimos a falta de estarmos juntos na casa do Senhor, comungando da palavra, em adoração, em reuniões de intercessão, clamores. São tantos momentos especiais que nós, do corpo de Cristo, fazemos juntos, fizemos até recentemente, no meados de março de 2020. Mas uma coisa eu tenho aprendido e tenho visto, que Deus quer gerar em nós, o povo de Deus. Ele quer gerar homens e mulheres verdadeiramente espirituais. Que não vai para a casa do Senhor como uma obrigação ou como uma aparente, porque está todo mundo louvando, então vou aproveitar, vou louvar também. Ah, porque todo mundo está orando, eu vou orar também. Não. É uma dependência. É uma decisão de vida. De ter e buscar o Espírito de Deus. Independente de qualquer circunstância. Independente de onde nós estivermos ou com quem nós estivermos. Ou se não estivermos com ninguém. É esse desenvolvimento, essa maturidade. Porque nós vimos em muitos lugares no mundo. Muitos shows gospel, muitas apresentações onde as pessoas iam já idolatrando cantores, idolatrando pastores, apóstolos, etc. Deus não tem se agradado e não se agrada disso também. Ele é o único que deve ser adorado e procura em nós um verdadeiro adorador que o adore em espírito e em verdade. Não é por causa da beleza da igreja, pelo toque da música, pela beleza da letra, pela roupa que você veste, etc. Deus quer um povo, neste momento, que o procure, que o importe, que o adore
em espírito, em verdade, que nós sejamos realmente esses homens, porque Deus é espírito. Deus não é matéria, Deus é espírito, tem que ser adorado no espírito. Tem que haver em nós sinceridade em nossos corações, de estarmos verdadeiramente cultuando um Deus que é espírito e que deve ser adorado. Eu observo que Deus também está tratando a carne de muitos que tinham dependência física. Não estou citando somente a nossa igreja, mas todas as igrejas. Pessoas que só dependiam da outra para orar por elas, só dependia do culto para ler a palavra, que às vezes não sabia nem achar no texto bíblico. Anos no reino de Deus e não consegue meditar nas escrituras, não consegue achar os textos da palavra do Senhor. Então esse momento é um momento bem histórico, bem único, ímpar, que nos está dando essa condição de sermos adoradores do Senhor. Diante de tudo isso que nós estamos passando da pandemia, vendo tudo isso acontecer de uma forma drástica, pessoas morrendo, famílias perdendo os seus entes queridos, de forma rápida, sem poder vê-lo, sem poder fazer uma celebração da vida dele, antes de sepultá-lo. Pessoas que estão hospitalizadas, profissionais, etc. São tantas as situações que nós estamos passando. Mas o Senhor, independente disso, Ele está buscando um povo de Deus, que conhece a palavra dEle, para que o adore em espírito e em verdade. Que haja essa maturidade em nossos corações, maturidade de compreender o que Deus está fazendo no meio deste povo. Além de estar nos protegendo, entrando com suprimentos, com socorro bem presente, em todas as áreas da nossa vida, porque aquele que está na posição de justiça, de justo, não vai faltar nada. Não haverá um justo na terra que lhe falte algo. Deus é o suficiente, poderoso, imutável, onipresente, onisciente, sabe de tudo que está acontecendo, assiste tudo que está acontecendo. E nós, como servos de Deus, conhecedores da tua palavra, temos que cumprir que Deus é espírito e importa. Olha, o que importa? Importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Você é um adorador do Senhor? Você está caminhando dentro do propósito de Deus? Está permitindo que o Senhor transforme verdadeiramente, arrancando tudo aquilo que não serve, tudo aquilo que tem impedido você de fluir no Espírito de Deus? O Senhor está buscando esses adoradores e agora é o momento de você ter esta independência espiritual e crescimento espiritual. Agora é o momento, porque é muito fácil chegarmos na casa do Senhor, em qualquer lugar, abraçar todo mundo, ver todo mundo, é maravilhoso? Claro que sim. Mas como que está cada um? Como que está cada coração? Se estão realmente ali buscando o Senhor em espírito, em verdade? Será que estão mesmo? Ou estão ali com outros propósitos ainda da velha natureza? Deus sonda os corações, Deus sonda a tua igreja, Deus conhece o nosso deitar e o nosso levantar. Então aproveite este momento que nós estamos aprendendo, que Deus está nos permitindo, não sabemos quando que será retomado nossos cultos presenciais, mas eu quero te dizer que não está faltando nenhum alimento, não está faltando, o Senhor tem suprido através das mensagens, das pregações, dos sermões, dos devocionais, dos atendimentos que nós fazemos em paralelo, do socorro que temos dado para aqueles que estão precisando da nossa igreja, e não só da nossa igreja, mas para familiares de vocês e também para os nossos familiares. Deus está presente 24 horas. Mas o Senhor está requerendo, Ele está me falando aqui agora, que Ele está requerendo o nosso crescimento como adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade.
Adore ao Senhor em espírito e em verdade. Declare cada dia que você está debaixo da submissão do Espírito Santo de Deus, que a sua vida está nas mãos, governadas pelas mãos do Senhor, que a tua casa, o teu lar, a tua família, as tuas finanças, a tua saúde, o seu chamado, o seu ministério, declare que está debaixo do governo do Espírito Santo de Deus, que você está ali para servi-lo, que você está ali para o adorá-lo, que você está ali para se submeter ao que Ele quer, o que Ele quer fazer com você e através da sua vida e da minha vida. É muito importante que eu faça essa introdução para que você possa compreender o que é estar realmente sendo ungidos para fazer a obra do Senhor, para cumprir o propósito. Requer dedicação, sim. Requer renúncia, sim. Requer empenho, dedicação e esforço. Nada no reino de Deus é adquirido de qualquer forma se não tiver esforço. Esforço para estudar, esforço para orar, esforço para se doar, esforço para socorrer, esforço para telefonar. Tudo é esforço. Requer da nossa parte natural essa parte. Amém? Então, Deus é espírito. Se Ele é espírito, para sermos ungidos tem que ser algo do Espírito de Deus, algo dos céus para nós. Deus é um ser sobrenatural, com habilidades sobrenaturais, cujos propósitos também são sobrenaturais. Não existe livro na Terra que esteja escrito a respeito do propósito de Deus para você. Nenhum homem vai escrever um livro falando do propósito de Deus para você. Mas, nas Escrituras Sagradas e na caminhada, você terá o seu livro diário escrito nos céus e na terra a teu respeito. Mas muitas coisas o Senhor já tem tudo preparado. Tudo preparado, planejado. Basta que nós façamos com humildade e submissão a cada dia, ouvindo a voz de Deus, através da leitura da palavra, através de visões, sonhos proféticos, Ele vai falando conosco. Então Deus é um ser sobrenatural. As suas habilidades também sobrenatural. Os seus propósitos também sobrenaturais. Não tem homem nenhum na terra que pode nos passar tudo isso, se não for da parte do Senhor. Tudo que Jesus nos comissionou a fazer é impossível alcançar no natural. No natural você vai perder tempo. Se não for conduzido pelo Espírito de Deus, com a unção de Deus e conhecimento, e com a vida transformada, você não vai alcançar o que Deus tem para você. Então a rendição é o lugar onde Deus começa a nos formar, e o tempo que leva para ser formado depende do nosso nível de rendição. Tem pessoas que falam, eu tenho um chamado, todo mundo fala que eu tenho um chamado. Mas não adianta você ficar falando que tem um chamado, é claro que você tem. Você precisa parar e se render. Áreas da sua vida que você ainda não rendeu ao Senhor, que você não entregou, que você não se submeteu, que você não mudou na sua vida. Então Deus está esperando. Então a tua formação vai depender da sua rendição, da sua dedicação. Quanto mais você impedir, quanto mais você resistir, mais vai ser demorado para você chegar aonde Deus quer que você chegue. Então Deus não dará um manto de sucessão, Deus não dá unção de sucessão a alguém que não ande sob a submissão voluntária. Deus não dará cobertura para ninguém andar se não tiver com submissão voluntária. Aquela pessoa, coração submisso e aberto. Sim, Senhor, eu vou fazer. Sim, Senhor, eu faço. Sim, Senhor, eu vou. Eu tenho medo de andar de avião, mas eu vou. Tantas coisas que às vezes o nosso natural impede de nós cumprirmos a obra do Senhor. Não é verdade? Então a unção demonstra que Deus tem aprovado o seu propósito. Então quando você começa a receber a unção, você vai entendendo que Deus está aprovando a sua caminhada, que você está dentro do centro da vontade do Senhor, naquilo que tem para você. Mas o que é essa unção? O que é? Ungidos
para um propósito. Mas o que é essa unção? Para nós desempenharmos o propósito de Deus aqui na Terra, nós temos que receber algo especial da parte do Senhor, proporcional, relacionado com aquilo que Ele tem para que eu faça e você também faça na Terra. O meu trabalho é diferente do seu trabalho que Deus tem aqui na Terra. Pode ser parecido, mas igual jamais. Porque eu sou um indivíduo e você também é um indivíduo. Então Deus tem características, aptidões, habilidades e unção diferente para cada um de nós que vão contribuir com a formação, sustentação, cobertura para que possamos desempenhar esse trabalho com a qualidade e o resultado espiritual, para a honra e para a glória e louvor do Senhor. Não é para a glória de homem, não é para a sua alta vaidade, não é para você, é para o Senhor Jesus. Então, o que é a unção? A unção é o poder sobrenatural que Deus nos dá para levar à frente o seu propósito, para levar à frente o chamado que Ele tem para mim, os desígnios que Ele tem para mim e para você. Como falamos no capítulo anterior, somente através do processo de Deus podemos ser preparados para essa unção. Somente passando pelo processo de transformação, de estar em obediência à palavra do Senhor em tudo que você já tem aprendido, tudo que você tem realmente sido preparado, né, ensinado, você deve favorecer tudo isso para que a unção venha sobre você. Amém? Ungir significa capacitar alguém com habilidade divina para fazer o que nós não podemos fazer com a nossa própria natureza. Então, ungir significa capacitar alguém com habilidade divina para fazer uma obra divina, uma obra espiritual. Por isso, precisamos ser pessoas espirituais. Para cumprir efetivamente o propósito que Deus nos deu, nós necessitamos ter a unção do Espírito Santo para cumprir o desígnio das nossas tarefas aqui na terra, naquilo que Deus quer que eu faça. Então, se você é um levita, você vai receber a unção, Deus vai ungir tua voz, vai ungir o tom de voz, Ele vai te ungir para que você se capacite mais ainda, para que no momento que você fizer o louvor, esse louvor suba até o trono do Senhor e que os corações se quebrantem, que as correntes se quebrem, que as cadeias sejam destruídas durante o louvor. Mas volta a dizer, é para a honra e para a glória do Senhor. Não é para o seu ego, não é para a sua beleza, ou seja, o que for. Não é para o homem natural, mas para o homem espiritual. Por isso que precisamos ser transformados, para que no momento que Deus der a unção se torne muito mais evidente do que aquele que foi usado. Quando isso acontece, significa que você realmente está espiritualizado. Está na posição de maturidade espiritual. Amém? O que é a unção? Ser ungido é ser capacitado sobrenaturalmente para fazer o impossível. É como nós lemos aqui em Atos 10:38. Sermos enviados por toda a parte para curar, para libertar, para ministrar ensinos, fazer discípulos. Você está enfrentando algo impossível? Está tentando cumprir seu propósito com as suas próprias forças? Se sua resposta é sim, é tempo de começar a buscar a unção do Espírito Santo de Deus. Seja para pregar a palavra, seja para ensinar, discipular, ministrar louvores, tocar os instrumentos musicais, ser um adorador, um levita do Senhor. Seja qual for a orientação, o propósito que Deus tem para você, você precisa buscar a unção do Espírito Santo de Deus para ensinar, para fazer atendimento pastoral, para dar aconselhamentos pastorais, para pregar o Evangelho, para ganhar almas para o Rei Jesus,
para visitar hospitais, visitar lares, casais, ministrar palestras, congressos. Você precisa da unção do Espírito Santo de Deus. Você não pode aceitar esses trabalhos indo no natural, sem ter uma vida transformada. Ela não vai frutificar. Não vai frutificar porque não tem nada da parte do Senhor. Mas quando você tem a unção do Espírito Santo de Deus, você vai receber força, vai receber revestimento, vai receber o manto do Espírito Santo de Deus, vai receber a cobertura e juntos vão romper tudo que Deus tem preparado. Vai te dar força, vai te dar a unção da alegria, vai te dar ânimo, vai trazer sabedoria dos céus para você na hora que você estiver pregando a palavra do Senhor. Vai trazer a sabedoria sobrenatural, porque existem momentos que tem que ser algo sobrenatural, que Deus nos concede. É para nós compreendermos que nós precisamos e dependemos dele para fazer a obra do Senhor. Amém? Então agora vou falar alguns tópicos para vocês sobre conhecendo o propósito de sua unção. Precisamos conhecer o propósito da unção de Deus. Primeiro, a natureza e a medida de sua unção são dados de acordo com o seu propósito único. Essa habilidade divina não se entrega de forma arbitrária. Deus não entrega só porque você pediu. Quero os dons, não sei o quê. Só porque você pediu, às vezes você nunca vai usar esse dom. Mas não porque você não está buscando. É porque não está dentro do propósito que Deus tem para você na sua vida, no seu chamado. Ele sabe aonde Ele vai te enviar e do que você vai precisar. Mas você deve pedir e falar: Espírito Santo, o que é que eu estou precisando? Me capacita. Eu preciso do dom de profecia, dom de cura, dom da fé. Então, são muitos dons. A Bíblia fala de 9, mas tem muito mais ali dentro dos estudos. E você vai declarando isso, vai pedindo para o Espírito Santo te trazer essas habilidades. Então, não recebe com a opção de usá-la ou não. Se não for usá-la, não tem por que Deus te dar. Ele dá de acordo com o que você for trabalhando, né? E não se lhe é para o seu próprio propósito individual. Não é porque é bonito. Tem muitas pessoas que querem o dom de profecia porque acham muito bonito. Realmente é um dom lindo, maravilhoso, né? Ele exorta, edifica e consola. Nossa, é lindo demais o dom de profecia. Mas, amados, não é para a nossa vaidade. Não é para satisfazer o nosso ego que Deus vai te dar o dom de profecia. Se você é uma pessoa que não abre nem a boca, se é uma pessoa que não prega nada, não faz nada para o reino de Deus, você precisa trabalhar, servir para o reino de Deus. Ele vai te capacitando, mas Ele vai dar segundo aquilo que Ele tem já designado para você. Ele já tem o material, Ele já tem todas as lições a teu respeito, e você vai passando por essas aprovações de Deus, sendo provado e aprovado, e Ele vai te dando aquilo que você será útil de ferramenta, de estratégia para você fazer a obra do Senhor Jesus. Amém? É isso que você precisa entender. Conhecendo o propósito de sua unção. Esse é o número 1. Ok? Número 2. Tá? Ele dá exclusivamente para o cumprimento de seu propósito, do seu chamado ou da sua atribuição específica. Deus vai dar exclusivamente para você cumprir o propósito dele. Não é porque você quer, porque você acha que é bonito, você acha que é interessante, você acha que é muito legal, que as pessoas vão te olhar de forma diferente. Esquece isso. Deus não perde tempo com obra da carne, nem satisfazer o nosso ego, muito menos. Amém? Então, independente do seu propósito, é para a área dos negócios, das artes, da educação, dos esportes, da tecnologia, das leis, do ministério, da política, do governo, na ciência, na medicina ou qualquer outra coisa, isso somente poderá ser dado por Deus. Se for para a área profissional, para a educação, arte, como citei aqui, só será dado por Deus. Por conseguinte, não importa qual é a esfera de influência ou território que Ele tem designado. Não importa. Ele vai dar conforme lhe apraz, conforme será útil. E quando Ele te der, use com todo amor e com toda humildade. Amém?
Número 3. Se você está trabalhando no propósito dado por Deus, pode estar seguro que ele também te dará. Então, fica tranquilo. Se você está trabalhando para Deus, ele vai te dar. Ele é o maior interessado em te entregar habilidades, dons e capacitação. Amém? O que nós precisamos é estar com o nosso coração na posição certa. Então, Deus, ele dará para você a sua unção necessária para você fazer aquilo que ele quer para ele e em nome dele. Algumas pessoas têm a habilidade divina, porém, não conhecem a razão pela qual Deus o tem ungido. Não tem nem noção por que Deus ungiu. Tem muitos que falam assim, nossa, eu não sabia que isso era de Deus, né? Como não sabe como conectar sua unção com seu propósito? Se converte em pessoas extremamente frustradas. Então, elas não conseguem compreender que Deus deu aquela unção para ela ser usada e se tornam pessoas frustradas, porque elas não usam o dom que Deus estava dando ou está dando, né? Aí ficam paradas achando que é da cabeça delas ou qualquer coisa do tipo. Então, os outros nem querem saber se tem unção divina. Esta é uma das razões pelas quais muitas pessoas se sentem vazias e infelizes no reino de Deus, porque estão operando fora do seu chamado e do seu propósito com Deus. Precisam operar dentro do chamado. Você tem chamado para ensino, tem que estar trabalhando na área de ensino. Você tem chamado para ensinar música, no chamado de ensinar música. Você tem chamado para tanger os instrumentos na casa do Senhor, vai estudar instrumento musical, vai se dedicar para isso. Você é um evangelista, prepare mensagens, pregações, seja evangelista de púlpito ou evangelista de dentro dos hospitais, no mercado, na padaria, aonde Deus te enviar. Você tem essas habilidades, Deus vai te conduzir, você tem que estar dentro do seu chamado. E quando Deus faz isso, faça, porque isso é permanecer dentro do processo, né, do propósito que Deus tem para você, realizando o que Deus tem para que você faça. Não é o outro que tem que fazer, é você. Ele te chamou, ele te capacitou, então é você que tem que fazer. Se você é uma pessoa também que gosta de organizar os eventos, né, eventos espirituais, então trabalha na área de eventos espirituais. Deus não precisa de experiências da terra. Ele quer e capacita de forma espiritual e sobrenatural. Se você é uma pessoa que Deus levantou para ser intercessor ou intercessora, se dedique nessa habilidade, se dedique nesta área, porque aí você vai se tornar uma pessoa feliz e realizada. Amém? Então você tem que entender qual é o meu chamado. Não querer copiar o que o outro faz, está dando certo, não. Não existe isso. Você tem que imitar a fé. Mas imitar unção não, porque Deus não te deu. Unção não se imita. Unção recebe do Senhor para as nossas vidas, na hora certa, no tempo certo, para a obra certa. Amém? Então, o ministério de Jesus, por exemplo, é um exemplo que eu vou dar agora, né? Quando Jesus começou seu ministério, deixou bem claro qual era seu propósito e pelo qual havia sido ungido. Estava muito claro o propósito de Jesus para Jesus. E declarou em Lucas 4, 18 e 19, diz assim, pode abrir Lucas, capítulo 4, versículo 18 e 19, que diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Aqui está o propósito de Jesus, que Deus tem para Jesus, e ele cumpriu esse propósito. Deus tem assim também para mim e para você. Eu quero te usar na área de louvor, eu quero te usar como pregador, eu quero te usar como evangelista, ganhador de almas, eu quero te usar como mestre, aquele que discipula, aquele que ensina, aquele que orienta. Eu quero te usar como conselheiros de pessoas, de família, conselheiros de casais, conselheiro na área financeira.
Eu quero te usar com um propósito nesta terra para que o meu nome seja glorificado. O melhor lugar para você estar é onde está o propósito de Deus na sua vida. É isso que você tem que entender. E vai ter trabalhos que ninguém vai ver você fazendo, que você nunca vai aparecer. Este também é o teu lugar. E vai ter outros que vai ter total evidência, porque é o chamado e Deus já está preparando para isso. Está preparando para ver holofotes, para ser filmado, fotografado, e vai saber que ele vai continuar ou ela humilde. Deus sabe aonde te coloca, como te coloca e como trabalhar na sua vida para que você dê frutos. Amém? Então, Jesus foi ungido para esse propósito específico que eu acabei de ler para vocês. Você sabe pelo qual você foi ungido, pelo qual Deus está te dando unção? Já está ficando claro para você? Eu sei que para muitos sim. E aqueles que estão começando, vai começar a compreender na sua caminhada, mas permita ao Senhor, diga sim ao processo de Deus, diga sim ao propósito de Deus, ao chamado de Deus, para que você possa continuar dentro desse projeto dele na sua vida. Amém? Jesus pode demonstrar quem ele e qual era o seu propósito por meio das obras sobrenaturais produzidas pela unção que carrega. Essa unção vem a confirmar que Deus aprova o seu ministério. Atos 2, 22. Pode abrir? Atos 2, 22. Vamos ler. Atos 2, 22. Diz assim: varões israelitas, atendei a essas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus, olha, aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. Então, Jesus foi aprovado por Deus, porque estava visível já. Ele fez milagres, prodígios, sinais, tudo aprovado. Por isso que Deus tinha um propósito, ele se submeteu ao processo durante 30 anos, foi batizado nas águas, batizado com o Espírito Santo de Deus, a pomba desceu sobre ele, recebendo todo o poder, declarando quem ele era e por que ele veio nessa terra. E assim o Senhor tem para mim e para você. Queremos ser aprovados por Deus. Que as obras que fizermos sejam visíveis de milagres, salvação, prodígios, maravilhas, conforme o que Deus tem para nós. Jesus, a fim de cumprir seu propósito, Jesus não só teve que passar pelo processo de submissão a Deus, senão também necessitou da aprovação do Pai, a que nós acabamos de ler. Jesus era perfeito, santo e puro, porém, teve que ser batizado no Rio Jordão e ser provado por 40 dias no deserto, antes de poder pregar na sinagoga e ler a primeira parte de Isaías 61, e logo anunciar: hoje se cumpre esta escritura diante de vós. Está em Lucas 4, 21. Jesus também passou para fazermos a obra com qualidade e segundo a vontade do Senhor. Seguiremos os mesmos modelos de Jesus. Devemos levar a sério o nosso propósito e o nosso chamado, porque sem habilidade divina equivale a agir religiosamente, usar formas e métodos humanos, rituais sem vida e muito mais, como os que aparentam ser piedosos para a sua conduta, desmentirá o poder da piedade. Então nós precisamos levar a sério o nosso propósito, o nosso chamado, com essa responsabilidade, porque é um trabalho muito sério
muito importante, muito lindo e muito especial. Deus sempre confirma nosso propósito, o nosso chamado, o nosso desígnio, com uma intervenção sobrenatural. Como, por exemplo, uma palavra profética. Deus usa a pessoa para trazer uma palavra profética para nós, às vezes de forma até repetida, mostrando o que Deus quer, o que Deus espera de nós, qual é o nosso propósito, através de sonho, através de um sinal, de uma visão, ou de uma outra forma que Deus se comunica de forma divina conosco. Ele fará que sua confirmação seja muito clara, para que não possamos passar por alto ou desejamos de reconhecê-lo facilmente. Ou seja, ele vai mostrar de uma tal forma que vai ser marcante na sua vida, que vai ficar na sua memória, no seu espírito, e tu saberás que esse é o propósito que Deus tem para a sua vida. Amém? Então não é uma coisa assim que passa despercebidamente. Não, ela tem uma força. Ela tem uma ênfase dada por Deus para que você compreenda que é Ele que está falando e que Ele tem isso para você. Mesmo que você no natural nem possa imaginar que Ele tem um chamado para você desse tipo. Isso acontece muito também. É muito interessante. Isso é uma grande verdade. Amém? E o momento que nos marca, nos muda e permanece gravado em nossa memória e em nosso coração. Deus vai gravar na sua memória e no seu coração. Tenha certeza disso. Seja uma palavra profética, sejam sonhos proféticos que você já teve já na sua infância ou na sua adolescência ou agora. Algo que Deus vai trazer, vai marcar e você vai compreender que isso é da parte do Senhor. Amém? Agora, importante que eu tenho para compartilhar. Tem alguma coisa que está atrapalhando a sua unção? Que você não está conseguindo fluir no Espírito, mesmo já compreendendo o seu propósito, seu chamado? Então, vamos falar um pouquinho sobre esse momento, tá? Embora Deus mostre claramente sua vontade para conosco, muitas pessoas ainda perguntam: como posso reconhecer que a unção de Deus veio a mim para um propósito? Para reconhecer esse momento, é importante saber que a unção vem para nos capacitar para cumprir uma tarefa específica. Lembre-se que a unção não vem somente para fazer nos sentir bem. A unção não é para você falar, ai, que coisa boa. Não, não é para isso. A unção não vem com esse propósito. De fato, tampouco a unção vem para que sintamos a presença de Deus, embora sua presença acompanhe a unção. Mas não é para você ficar, ai, que coisa boa. Ai, estou sentindo a unção. Não. Às vezes parece que a unção não vem porque nos falta expectativa acerca do que Deus quer fazer através de nossas vidas. Você tem que entender que a unção vem para você servir a Deus. Não é para agradar a sua natureza, não é para você falar, ai, que coisa boa. Claro que ela é boa, mas não é esse o propósito. Não podemos imaginar receber o tipo de tarefa que Ele deseja nos dar. A gente não imagina mesmo. Realmente tem hora que Deus nos surpreende. Ele nos surpreende com a unção que é dada para nós naquele momento. E eu senti isso no início dessa mensagem de hoje. Muitas coisas que eu falei na metade da mensagem foram do Espírito Santo de Deus. Ele que trouxe essa sabedoria, esse conhecimento e a importância de abordar aquelas observações importantes para agora você conseguir compreender melhor o que é ser ungido para o propósito. Amém? Então, voltando. Às vezes parece que a unção não vem porque nos falta expectativa acerca do que a tarefa, acerca do que Deus quer fazer através de nossas vidas, e nós não podemos imaginar receber o tipo de tarefa que Ele deseja nos dar. Por isso, necessitamos ser conscientes de que Deus sempre quer fazer uma obra especial em nós. Tudo o que Ele quer é que estejamos disponíveis. Se você busca o Senhor com humildade e obedece a sua palavra, Ele revelará seu propósito e designação para você, e a unção, sua unção, será ativada. Olha que tremendo.
Deus vai ativar a unção no momento que você falar, estou à sua disposição. Me capacita então. Ativa a unção e me habilita para fazer o que o Senhor quer. E Ele fará. Quarto, a unção não nos acompanha quando tratamos de fazer algo que não faz parte do nosso chamado, porque não estamos alinhados com o propósito de Deus. Sob tais condições, as pessoas costumam se queimar, se prejudicar, porque não têm a graça de realizar essa tarefa. Quando Deus nos unge, Ele nos dá também a tua graça e sabedoria, e o trabalho é feito com esmero e tem um fruto. Tem um fruto visível, né? Por exemplo, pessoas sendo curadas, pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo, pessoas confessando, se arrependendo, se consertando com o Senhor, pessoas cantando em línguas, adorando ao Senhor. Quando você visualiza tudo isso, significa que você fez a obra com graça, com as habilidades dadas pelo Senhor. Outra coisa muito importante, a unção vem para separá-lo e capacitá-lo a servir a Deus de acordo com o propósito para o qual Ele o criou. A unção vem para nos separar e nos capacitar para servir a Deus. Então, para recebermos a unção de Deus, tem essa renúncia, tem esse sacrifício, tem essa dedicação exclusiva para servir ao Senhor. Quinto, outra forma como se bloqueia a capacitação divina é quando nós somos pessoas egocêntricas e não reconhecemos que o nosso propósito não se trata somente de nós mesmos, senão de servir aos demais. Embora Deus tenha um plano pessoal ou específico para a nossa vida, Ele não trabalha com nós de uma maneira isolada. Ele sempre nos vê como um membro do seu povo, de sua família, e não como um indivíduo alheio aos outros. Então, ao mesmo tempo, Deus trabalha em nós e nós trabalhamos para o próximo. Deus trabalha em nós e nós trabalhamos, nós servimos. Amém? Se você está tratando de cumprir um propósito que só beneficia você, do jeito que você quer, da hora que você quer, da forma que você quer, no tempo que você quer, então a unção de Deus não o seguirá. Então, no momento que nós saímos deste propósito, a unção deixa de funcionar, porque não nos é dado para fazer o que queremos com ela. Pelo contrário, quando estamos operando em nosso propósito, a unção produz fruto e multiplicação. Tudo flui e nos sentimos como feito por medida, exatamente para o que estamos fazendo. Sabe aquela porção que é dada certa naquele dia, naquele momento? Vem tudo perfeito, tudo flui, tudo dá certo. Significa que estamos dentro do propósito, com a unção necessária para fazer, com a graça do Senhor fazendo a obra, com as habilidades necessárias para aquele evento, para aquela situação. Seja o que for para o Senhor. Tudo deve ser feito com a unção de Deus. Por mais simples que seja que você esteja fazendo para o Senhor, tem que ter unção, até mesmo para cuidar da casa do Senhor, preparar a Santa Ceia do Senhor, limpar a casa do Senhor, comprar algo para a casa do Senhor. Tudo tem que estar debaixo da direção e da unção do Espírito Santo de Deus, porque aí tudo vai fluir. Tudo vai transcorrer perfeitamente e vai ter aquele aroma. Sabe aquele aroma? Nossa, que coisa mais linda que Deus fez hoje. Olha que Deus fez, que coisa maravilhosa. Estamos extasiados. Quando pronunciamos isso, nós podemos contemplar que o Senhor nos aprovou naquele trabalho que fizemos. Significa que nós estamos no centro da vontade do Senhor. Amém?
E sexto, como se ativa a unção? Quando conhecemos o nosso propósito. Você ativa a tua unção quando você conhece o teu propósito. E começa a pedir para o Senhor. Senhor, ativa a unção para me trabalhar então. É para evangelizar, me ativa aí. Me mostra onde eu tenho que ir. Me orienta. Ativa a minha unção para que eu possa ir no lugar certo, na hora certa, com sabedoria e com a unção do teu Espírito Santo, para que dê resultado e flua o teu poder sobre a minha vida, na vida daquelas pessoas que estarão comigo. Essa é a primeira pergunta. A segunda, e para que vem ele? Para cumprir o propósito pelo qual Deus nos criou. Então a unção vem para nós cumprirmos o propósito, porque sem unção não é possível cumprir nada da parte de Deus aqui na terra. Uma vez que conhecemos o nosso chamado e missão, Deus espera que vamos respondendo, atendendo o seu chamado. Há uma pausa, um intervalo entre ser ungido e ser enviado. Durante esse tempo, Deus espera um sim da nossa parte para cumprir o seu propósito. Então, veja bem, há uma pausa entre o intervalo entre ser ungido e ser enviado. Você tem que dizer sim. Aí ele vai te processando, vai te dando a unção e vai te enviando. Vai dando a unção e vai te enviando. Vai dando a unção e vai te dando as missões. Vai te ungindo, te processando, mudando mais um pouco, te ungindo, colocando mais dons, mais habilidades, mais ferramentas e te envia. É assim que o Senhor faz na nossa vida ministerial. Reforço de novo, durante este tempo, Deus espera um sim da nossa parte para cumprir seu propósito. Nossa caminhada é muito sims constante, tá? Claro que a gente inicia falando, Senhor, eu quero. Mas depois você vai ter que ir falando, Senhor, é mesmo? Tem certeza? Vai me levar para nações? Senhor, eu não domino aquele idioma? O que eu vou fazer lá? Creia, diga sim ao seu chamado, diga sim ao propósito, porque quem vai te ungir, capacitar é o Senhor. E Ele faz tudo isso e faz muito mais. Amém? Que nos surpreende. Agora eu faço uma pergunta. Está disposto a dizer sim a Deus? Está disposto? Fale com o Senhor sobre isso na sua vida, nessa caminhada agora. Amém? Muitas pessoas também se perguntam onde eu serei ungidas, onde serei capacitadas, preciso de uma igreja. É claro que você precisa fazer parte de um corpo de Cristo, mas receber a unção nem sempre vai ser dentro da igreja. A unção que está falando aqui é uma visitação, algo que Deus entrega para você, pode entregar dons, talentos para você no seu momento do devocional, no momento que você está jejuando, se consagrando para Ele. Ele pode te ungir de capacidade de N formas e em vários lugares. Amém? Lemos nos evangelhos que Jesus desceu o Rio Jordão para ser batizado, no momento qual ele foi ungido. Então, espiritualmente falando, Jordão representa um lugar de redenção, onde nos submetemos à nossa vontade, com a vontade de Deus, e aceitamos fazer coisas à maneira de Deus. Jordão é o lugar onde nós morremos para nós mesmos. Jesus, quando foi batizado, foi o sinal de rendição ao Pai e estava pronto para ser ungido. E é assim que nós fazemos quando nós somos batizados nas águas. E agora a nossa caminhada, nós vamos recebendo a graça, recebendo a transformação, passando pelo processo, e em paralelo ele vai nos dando as ferramentas conforme a nossa mudança interior. Não é nada no exterior. Tudo na nossa alma, tudo no nosso coração e na nossa mente. Amém? Como devemos estar para receber então a unção? Essa pergunta é muito importante. Volto a dizer, número 7. Como devemos estar para receber a unção? A única maneira legal de receber a unção ou a habilidade divina é quando eu e você morremos para nós mesmos. Quando nós deixamos a vaidade, deixamos o egoísmo, inveja, cobiça, todo tipo de obra da carne
quando nós morremos para a nossa velha natureza, o Senhor vai nos deixando, nos tornamos mais preparados para recebermos esta habilidade divina, crucificando a carne e cedendo a sua vontade para ser a nossa vontade, para que nosso coração seja o trono do Espírito Santo de Deus. Quando o nosso coração é o trono de adoração exclusiva a Deus, significa que estamos preparados para receber toda a unção que Deus tem para nós, cumprimos a missão que Ele tem para cada um de nós. Jesus sempre caminhou na unção porque continuamente viveu uma vida de rendição. Ele sempre se rendia à vontade do Pai. Amém? Recebendo a sua unção. A vontade de Deus é que vivamos sob a unção do Espírito Santo para que possamos realizar nosso propósito e chamado. O único lugar pelo qual podemos ministrar a outros é esse lugar de unção. Devemos escolher o caminho de Deus, porque somente então seremos capacitados para trazer o reino de Deus na terra e através da nossa tarefa. A unção é dada exclusivamente para cumprir um desígnio divino, um desígnio espiritual que nos separa e consagra para uma missão específica na vida. Além disso, a unção é prova de que estamos operando na chamada certa. Quando você sente a unção do Senhor para fazer algo da parte de Deus, você significa que você está sendo aprovado por Ele e que Ele está te dando a graça e o revestimento, a cobertura e o manto para que você realize isso. Este é o sinal. Amém? Faça uma pergunta. Tem recebido a unção de Deus na sua caminhada? Tem submetido ao processo de ser formado para conhecer seu propósito e usar corretamente a sua unção? Principalmente os dons, dom de profecia, dons de cura, variedade de língua, interpretação, habilidade para tocar, para cantar, para pregar a palavra do Senhor. Amém? Então hoje eu quero deixar essa palavra para vocês sobre ungidos para um propósito. Eu recomendo que você tenha um caderno onde você possa escrever somente sobre isso, o seu propósito com Deus. O que você já recebeu de habilidade da parte do Senhor, de unção do Senhor, ou quais os talentos que Ele já te deu e que você colocou na gaveta e que você não tem usado, porque você acha que não é necessário ou porque não é um dom que chama atenção, seja o que for. Mas se Deus te deu, você deve usá-lo. E quando você voltar a usá-los, você sentirá muito feliz. Porque o Senhor nos concede esta alegria, esta realização espiritual, para alegrar também o nosso coração, para nos fortalecer e nos dar ânimo para fazermos a obra dele. Tem momentos que nós fazemos com muito choro, com muita tristeza, mas tem obras que são feitas com muita alegria, com muito regozijo do Senhor, com muita glória do Senhor. Amém? Tudo isso vem da parte do Senhor. Amém? Eu quero selar esta mensagem de hoje. Aprendi muito, estudando, preparando para vocês, e daremos continuidade conforme o Senhor for confirmando em nossos corações, e que você e eu possamos realmente colocar em prática. Vamos colocar em prática, amados. Não adianta falar que a palavra foi boa, maravilhosa. Eu quero que você fale: eu vou cumprir, eu vou atender o chamado, eu vou colocar em prática esta mensagem na minha vida. É isso que eu quero ouvir de cada um de vocês. É a palavra de Deus que tem que ser evidenciada. É a palavra de Deus que tem o poder, que tem a glória, que tem os atributos de Deus. É ela que é poderosa, Ele que é poderoso, é o Senhor que é poderoso. Amém? Então, é uma palavra muito sólida, muito profunda,
e muito gloriosa. Amém? Que eu e você possamos crescer mais ainda no conhecimento da palavra do Senhor. E agora eu lhe convido, quero orar por esta palavra, que você agora fecha teus olhos, fecha tuas Bíblias, cadernos, caneta. Se tiver criança, peça para ficar em silêncio. Peça para elas também dobrarem o joelho, fecharem os olhos, para nós orarmos, declararmos para o Senhor o quanto Ele é maravilhoso e o quanto nós desejamos que se cumpra a vontade dEle nas nossas vidas. Amém? Vamos orar. Fecha teus olhos. Senhor, te dou graças por esta revelação tão importante para o nosso chamado. Se você quiser repetir, aí também você pode repetir. Eu vou ler bem devagar. Eu preparei para vocês. Obrigada por conceder este entendimento para que eu possa cumprir a tua vontade em minha vida. Reconheço que inúmeras vezes fiz coisas à minha maneira, de acordo com as minhas forças e habilidades naturais. Eu peço perdão por isso, mas hoje a tua palavra está me orientando, me ensinando. Agora eu entendo porque muitas coisas não funcionaram, não deram certo, porque sempre parecia que faltava algo. Quero me render por completo a ti. Hoje, voluntariamente, renuncio os meus esforços de cumprir um propósito divino somente com as minhas habilidades naturais. Eu renuncio, Senhor. Renuncio todas as habilidades intelectuais, naturais. Eu renuncio agora em nome de Jesus. Quero ceder a minha vontade e rendo a minha vida e morro para mim mesmo, para que a tua unção possa me capacitar para cumprir o verdadeiro propósito que o Senhor tem na terra para a minha vida, Pai. Espírito Santo de Deus, queremos a unção do teu Espírito, a capacitação e a tua graça, Pai. Nos traga os talentos, os dons, habilidades, a capacitação para cada um de nós, Senhor, e que compreendamos, Senhor, aquilo que o Senhor tem de especial para cada um dos teus filhos. Aqueles que estão perdidos, Pai, alinha-os. Mostra, Senhor, traga em sonhos uma palavra profética, sinais, para que fique claro o chamado deles, Senhor, para que não haja dúvida e para que eles possam te conhecer, reconhecer o que o Senhor tem preparado para eles. Por isso, nesta hora, Espírito Santo, aqueles que já conhecem o seu chamado, o seu propósito, seja, Senhor Deus, hoje mais ainda fortalecidos, selados pelo poder do teu Espírito Santo, que a unção seja sobre cada um dos teus filhos, que eles possam estar recebendo em suas casas, durante as orações, os devocionais, as consagrações, Pai, momentos de busca da palavra através da intimidade contigo, orando a tua palavra, declarando a tua palavra, a tua vontade em nossas vidas, que eles sejam revestidos mais ainda, Pai, que eles sejam capacitados mais ainda com todas as habilidades e sucesso para a obra do teu reino, Senhor. É no nome de Jesus que eu selo esta oração e eu te louvo e eu te agradeço por esse ensino, Pai, por este alinhamento espiritual da tua igreja, do teu povo, do corpo de Cristo, bem ajustado, alinhado, submisso à tua palavra e submisso ao propósito que o Senhor tem para a vida de cada um de nós, Pai. Há uma fila, Senhor, e há uma sequência espiritual para cada um e uma posição dentro do corpo de Cristo para cada um de nós, Senhor Deus. Que não haja disputa, que não haja divisão, nem crítica, nem inveja, nem ganância e muito menos vaidade, Pai. Que todo espírito de obra da carne, Pai, seja neutralizado agora em nome do Senhor Jesus sobre toda a tua igreja, sobre todo o corpo de Cristo no mundo. Eu oro pelo corpo de Cristo, Pai.
que seja um corpo bem ajustado, alinhado, e cada um na posição que o Senhor colocou. Alguns são coluna, outros são braços, outros dedos, pés, pernas, cotovelos, Senhor, olhos, ouvidos, boca. Senhor, em nome de Jesus, abra o entendimento do teu povo, Pai. Abra o entendimento da tua igreja, Senhor Deus, bem como de toda a liderança, Senhor, na terra, de pastores, apóstolos, missionários, Senhor Deus, para que o corpo de Cristo, a partir de hoje, de agora, eu declaro o corpo de Cristo ajustado e cada um na sua posição, conforme o propósito de Deus, Senhor. Esta é a minha oração, eu te louvo e te agradeço mais ainda por este ensino tão maravilhoso, tão glorioso e especial, Senhor. Muito obrigada, Jesus. É no nome de Jesus que eu oro e eu agradeço. Amém. Amém, igreja. Diga assim: toda honra e toda glória e todo louvor sejam dados ao Senhor Jesus. Amém? Lembre-se, humildade para desempenhar, humildade, submissão e muito amor para desempenhar todo e qualquer tipo de propósito que Deus tem para nós. Eu citei 3 necessidades que eu vejo que mais impedem a unção e o agir de Deus. Amém? Que Deus nos abençoe e que possamos viver essa palavra na prática, nos nossos devocionais. Hoje, que é domingo, que você estará assistindo, aproveite esse dia para você orar por você, pelo seu chamado, pela sua missão na terra. Fale com o Senhor, em nome de Jesus. E Ele vai te responder, vai te mostrar, vai conduzir, porque Ele é o Senhor. Foi Ele que nos criou e criou o propósito e o projeto para nós. Ele é a única pessoa e a melhor pessoa a quem você deve recorrer para falar a esse respeito. Amém? Amados, que Deus abençoe. Que Deus nos abençoe e nos dê graça e que possamos estar cumprindo o chamado do Senhor de forma especial, honrosa, porque Ele merece toda a honra e todo o louvor. Amém? Deus o abençoe, em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? E assim nós nos despedimos dizendo que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja conosco e com todo o povo de Deus, agora e para todo sempre. Amém. Amém? Que Deus abençoe a nossa semana. Estamos juntos como o corpo de Cristo, como um povo de Deus espiritual. Espiritual. Entenda que o Senhor está nos dando esta oportunidade para sermos mais espirituais do que carnais. Amém? Jesus te ama e eu também. Um beijo para vocês e Deus continue conosco e Ele vai continuar conosco nessa caminhada e estaremos juntos em breve. Presencialmente falando, em breve. Nós estamos juntos, unidos no mesmo Espírito, servindo a um único Deus, um único Espírito. Amém? Um beijo para vocês, recebe o nosso abraço, o nosso carinho, e eu continuo orando por todos. Eu e o pastor temos apresentado a igreja diariamente, pedindo a proteção, pedindo livramento, dando cobertura do Senhor sobre cada um de nós e suprindo todas as necessidades que cada um de vocês estão precisando ou vão precisar. Amém? Conte sim conosco. Amém? Estamos aqui, em casa, nos cuidando, porque nós também precisamos nos cuidar. Nós só saímos quando é realmente necessário. Ok? Então tá, um beijo bem grande e a paz do Senhor Jesus fique com todos vocês, agora e para todo sempre.
Amém. Um beijo.